O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre o PT elege mulheres negras em defesa do Brasil, com Jaqueline Rocha, deputada federal do PT pelo Espírito Santo. Olá, companheiras de todo o nosso Brasil, companheiras do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Eu sou a deputada federal Jaque Rocha, pelo PT do Espírito Santo. Em 2022, eu fui eleita a primeira mulher negra do meu estado a estar aí na Câmara Federal, com esse grande desafio de estar ao lado do presidente Lula, junto com a nossa bancada do PT na Câmara, aprovar, legislar, buscar fazer com que a governabilidade do presidente, mais ainda, avançar nas legislações para que a gente pudesse entregar a agenda vitoriosa das urnas. Agora, a gente não pode falar da agenda vitoriosa se a gente não falar sobre representatividade. Eu sou filiada ao Partido dos Trabalhadores desde os 16 anos, me encontrei nesse partido na luta do movimento sindical. Já passei por diversas instâncias, de Secretaria Executiva Municipal de Formação, a presidência estadual do PT, que eu acabei de encerrar um ciclo este ano. Para mim foi um dos maiores desafios, assim como também integrar o nosso Diretório Nacional na primeira geração de cotas, como mulher, jovem e negra, no ano de 2013 até 2019. Dentre esses enormes desafios, eu fui candidata a governadora em 2018, candidata a vice-prefeita em 2020 e, em 2022, agora eleita deputada federal, coordeno a bancada geral da Câmara, a bancada feminina da Câmara. E nós fizemos um movimento também para a criação da bancada negra, mostrando que mesmo que a gente tenha 1 ano, 2 ou 3 de mandato, o nosso conhecimento de militância do Partido dos Trabalhadores, ele faz a diferença, sobretudo quando uma mulher negra vem para esse espaço. E aqui eu reproduzo a fala da Angela Davis, né? Quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. E isso eu sempre trouxe para a minha vida. Encontrar mulheres negras dentro do meu partido, que me impulsionasse, que me ouvisse, que me acolhesse, desde o processo da juventude, nos movimentos sociais, que me incentivavam a participar da direção, mas também da formação política, fez com que hoje eu pudesse ter o desejo de representar e, junto com outras pessoas também que foram eleitas a primeira vez, o primeiro mandato, fazer história. Então, eu tenho muita alegria de partilhar aqui com vocês um pouquinho da minha trajetória, que não é só minha, é um pouquinho do PT que está espalhado por todo esse Brasil afora. Na Câmara, ao assumir a coordenação geral da bancada feminina, eu herdei um desafio, porque historicamente ali era um espaço onde parlamentares de centro ou até mesmo do campo da direita sempre tiveram uma preferência das suas movimentações dentro da casa. Então, pela primeira vez na história, na eleição de 22 para 23, quando a gente toma posse, nós conseguimos fazer
um movimento coletivo da bancada feminina do PT na Câmara para colocar a Benedita da Silva, que é o nosso ícone, que é a nossa pérola negra, que é a nossa referência de luta também, que está entre nós ali, a nossa mais velha, que vai abrindo os caminhos, como a nossa coordenadora geral. E isso fez com que também precisássemos ter um outro movimento, a criação da bancada negra. E também foi muito forte, porque de maneira suprapartidária, mas liderada o processo de diálogo com mulheres negras, foi fundamental. Portanto, o PT é um partido estratégico. No campo legislativo, é através do PT que grandes diálogos e grandes consensos, muitas vezes demarcações de posições, elas vão avançando para que a gente tenha mais conquistas. Uma prova disso é a Lei de Igualdade Salarial e Remuneratória. A ONU, ela fala nos seus estudos, né, e junto com outros diversos institutos, especialistas do mundo inteiro, que nós vamos levar mais de 150 anos para ter a igualdade no mundo. Quando a gente fala de mulheres negras, isso se aplica com 30% a mais. Portanto, quando nós fizemos o projeto de lei de igualdade salarial, ao relatar um projeto que foi de iniciativa do governo do presidente Lula, foi algo que a gente também trouxe à tona uma realidade que também é um desafio em relação ao patriarcado, mas principalmente ao racismo estrutural. É que as mulheres negras, elas recebem menos, até 43% menos em relação às mulheres não negras. Então, isso significa que, se já há uma diferenciação salarial entre homens e mulheres no exercício da mesma função, quando essa mulher é negra, essa diferença ela é ainda mais brutal. Portanto, a Lei de Igualdade Salarial e Remuneratória, ela trouxe à tona um debate muito importante. Quem é que constrói e quem é a referência para o mundo do trabalho hoje? Então, nós, a partir dessa legislação, a gente conseguiu desencadear todo um outro processo. Além de eu participar da Comissão de Direitos Humanos, já fui vice-presidente da comissão, criei, junto com outros companheiros e companheiras, a subcomissão da mulher na indústria, comércio e serviços e também do empreendedorismo, para poder debater um pouco essa realidade do mundo do trabalho. Quando a gente fala de legislações históricas, muito do nosso racismo estrutural, ela se baseou em legislações, mas eu queria trazer aqui duas que são muito importantes para a gente compreender de onde vem também esse racismo e como o nosso Estado brasileiro foi institucionalizando essa desigualdade. Vocês já ouviram falar, por exemplo, na lei do ventre livre, que era uma lei que, quando uma mulher escravizada ela ia ter um filho, segundo essa legislação, essa criança seria livre. Mas, ao contrário, os parágrafos seguintes dessa lei falava que essa criança ficava como propriedade da Casa Grande até os 8 anos de idade. Depois dos 8 anos de idade, ela iria trabalhar também para a Casa Grande até os 21. Ou seja, essa criança nunca foi livre, essa criança nunca foi liberta. E uma outra legislação é a lei do sexagenário, que se você tivesse 60 anos, se você aguentasse chegar aos 60 anos, você teria sua liberdade depois de chegar aos 60 e pagar ao seu colonizador, digamos assim, o mais 3 anos para que você pudesse ser livre. E qual é o comparativo que eu faço dessas duas legislações com o mundo atual? Eu faria exatamente aquilo que nós estamos lutando no momento. É o fim da escala 6 por 1. As pessoas continuam trabalhando 12, 14, 16 horas do trabalho, sem sequer ter os seus direitos preservados, sem sequer ter os seus direitos reconhecidos. E é por isso que a nossa bancada, e especialmente as mulheres negras, tem feito um debate muito profundo pelo fim da escala 6 por 1, porque isso remete ao tempo nosso do cuidado, isso remete ao nosso tempo de lazer, ao nosso tempo de qualificação. O mundo colonizador, ele não quer só mais o nosso trabalho, ele quer também o nosso tempo, ele quer o nosso subjetivo, ele nos quer como sujeitos terceirizados.
Então, isso faz com que uma agenda legislativa que foi feita lá atrás, como a lei do ventre livre, que é o que a gente fala hoje, precisamos de creche, precisamos de escola, precisamos de um amparo para que essa mulher saia para trabalhar. Ao mesmo tempo, ela não encontra esse apoio e esse aparato muitas vezes. Portanto, nós precisamos de aprimorar a nossa legislação na primeiríssima infância, no cuidado com a primeiríssima infância. E a lei do sexagenário, a gente pode falar do que foi a reforma trabalhista e o que foi a reforma da Previdência. Ora, como é que a gente aumenta a idade de uma pessoa, de uma mulher que trabalhou na construção civil toda a sua vida, ou de uma mulher negra metalúrgica que trabalhou a sua vida toda nesse setor, ou até mesmo as trabalhadoras domésticas que até 2015 não tinham direito de ter a carteira assinada. Nós temos o caso da Sônia, em Florianópolis, que a justiça deu uma decisão contradizendo todo o processo que ela vivenciou do cárcere privado e das condições análogas à escravidão. Portanto, existe uma campanha chamada Sônia Livre, uma mulher empregada doméstica que está até hoje sob o domínio do seu patrão. Algo que nos estarrece enquanto cidadãs brasileiras, especialmente enquanto mulheres negras, em pleno 2025, ter algo tão perverso dessa forma. E aonde que isso está ancorado? Está ancorada em decisões judiciais, está ancorada em legislações que, ao mesmo tempo, são ambíguas, que você aprova determinadas decisões, que é para poder conquistar mais direitos, mas aí existem outras decisões judiciais que retiram esse direito, essa liberdade. Portanto, estar como parlamentar na bancada do Partido dos Trabalhadores significa ser uma luta cotidiana sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo, mas principalmente sobre os acontecimentos que acontecem do lado da nossa casa, que acontece na nossa rua, que acontece com a nossa vizinha, porque as desigualdades, quando a gente fala no macro, são números, números e números. Mas vamos olhar para o lado para entender de qual é o perfil que a gente está falando. Então, combater a feminização da pobreza significa disputar orçamento público, fazer com que esse orçamento público possa chegar para as mãos e para as políticas emancipatórias das mulheres e das mulheres negras. Portanto, esse mês de novembro, em que a gente vai receber 10 anos depois a Marcha das Mulheres Negras, nós temos muito o que celebrar. Conquistas como transformar a injúria racial com um crime de racismo, como a lei de cotas, aprovações importantes, que foi a isenção 100% de itens da cesta básica, como a isenção do imposto de renda, coisas que estão no dia a dia das mulheres, da vida, das famílias, né? E que nos atingem também na parte do cuidado. Mas falando de legislação, se a gente teve a lei do ventre livre lá atrás, se a gente teve lei de sexagenário, significa que a gente teve um Estado brasileiro que se estruturou a partir do racismo institucional. Esse é um dos maiores desafios que nós temos que quebrar. E principalmente porque a gente, ao fazer esse debate, a gente enfrenta a violência política direta. A gente não pode negligenciar que no enfrentamento da violência política são os mandatos das vereadoras que estão à frente. São os mandatos de vereadoras e de deputadas negras que geralmente são os mais atacados pelas suas posições, porque defender as mulheres e defender as mulheres negras significa defender o direito da pessoa humana. Mas na nossa condição, enquanto Brasil, o racismo estrutural e institucional, ele é algo também que precisa ser combatido. E aí eu conclamo a nossa militância, especialmente as mulheres negras, a se unirem em uma verdadeira agenda legislativa pela participação das mulheres na política, porque nós só vamos conseguir transformar essa realidade quando a gente conseguir eleger mais mulheres negras, mais mulheres trans, mais mulheres LGBTs, mais mulheres do campo da diversidade, para que a gente possa efetivamente colorir e, ao mesmo tempo, resistir e revolucionar
o parlamento brasileiro e o executivo também. Portanto, a gente já está na preparação, 2026 está aí, e eu quero contar com cada uma de vocês. E junto com Elas por Elas, fazendo um grande movimento para trazer todas vocês para serem protagonistas desse processo. Afinal de contas, tem um ditado que diz: 50% do mundo são as mulheres, os outros 50% são os filhos e filhas delas. Portanto, você, minha companheira, os companheiros também, mas você, minha companheira que me assiste, vem para o Partido dos Trabalhadores, que é a casa, a cara, a voz da mulher brasileira, e que em 2026 nós vamos continuar fazendo um belíssimo trabalho para ocupar o parlamento executivo e fazendo da política essa ferramenta de transformação. Se eu pudesse falar para vocês que acompanham o nosso trabalho, eu sou uma parlamentar de primeiro mandato, sou a única mulher na bancada entre deputados federais e senadores. Só tem eu de mulher na bancada e só tem eu de mulher negra, né? Fazendo uma reflexão muito profunda desse lugar. O estado do Espírito Santo é um estado de vanguarda, né? Daqui sempre houveram bastante lideranças de políticas nacionais, mas nunca tinha eleito uma mulher negra. Então, eu considero que o fato de ser a primeira mulher eleita me traz muita responsabilidade. Eu não sei se vocês sabem, mas o Espírito Santo foi o último estado brasileiro a receber navios de pessoas escravizadas pós a lei de 1888, né, que em tese acabou com que aboliu a escravidão do Brasil. Então aqui nós tivemos diversos movimentos que trouxeram historicamente a luta da classe trabalhadora, a luta agrária pelo direito à terra, a luta ambiental, onde nós tivemos, inclusive, pessoas do PT que suas vidas foram colocadas à disposição da luta por defender terra, trabalho, dignidade. E foi assim, me criando nesse ambiente, que também eu percebi que não bastava apenas ser eleita. A gente precisa também se preparar para estar nesses espaços, não do ponto de vista da capacidade, mas porque a violência política ela é muito profunda e ela acontece ou de forma bastante sutil ou de forma do enfrentamento. Portanto, estar preparada para responder à violência política com os argumentos, com os instrumentos, como a gente tem hoje no Legislativo, é um desses grandes desafios. Eu diria para vocês que, ao mesmo tempo em que a gente aprova um projeto de lei importante, a gente volta para o Estado, né, no caso do meu Estado, que ainda tem um número alto de feminicídio. Então, isso faz a gente refletir sobre o papel das mulheres na política, sobre aonde vai o recurso para diminuir as desigualdades ou para fazer com que as mulheres saiam do ciclo de violência. Como que o nosso mandato pode influenciar dessa forma? Então, como sendo a única mulher, geralmente eu sou uma voz que está ali todos os dias, naquele contraponto. Olha, você tem um projeto de lei, vamos fazer um recorte de gênero e raça. Se tem uma indicação, vamos fazer um recorte de gênero e raça. Se tem uma audiência pública, vamos fazer o recorte de gênero e de raça, porque é necessário, diante desse Brasil multicultural e com uma descendência ancestral dos nossos povos carregada na nossa identidade e na nossa raiz. E aqui eu quero muito dizer da importância do Elas por Elas e das mulheres do Partido dos Trabalhadores. Ser uma mulher do Partido dos Trabalhadores nesse espaço político, aonde a gente discute desde mulheres e justiça climática, a mulheres e jornadas de trabalho, a mulheres e políticas de cuidado, significa que todas essas agendas elas precisam ser integradas. Mas tem algo que nós não podemos deixar de debater. Nós precisamos debater a economia, nós precisamos debater o orçamento, porque é ali, incidindo sobre a decisão da onde o recurso vai, que nós vamos conseguir se aquele recurso está indo realmente para aquela creche, para aquela escola, se está indo efetivamente para a política cultural dos territórios, se está indo o recurso para que os técnicos façam fiscalização para que não tenham trabalhos análogos à escravidão. Então, essa preparação do mandato parlamentar, talvez para mim, foi um dos maiores desafios. Compreender o tamanho que é o orçamento público da União e como a gente se vê dentro dele.
E não apenas se ver, por exemplo, dentro de uma pasta, mas entender o que é a política que a gente tanto defende, essa política interseccional, essa interseccionalidade entre as agendas. E aí, quando a gente fala a volta do Ministério das Mulheres, do Ministério da Igualdade Racial, do Ministério da Cultura, do Desenvolvimento Agrário, da Agricultura, da integração regional, de tantos outros que fazem a nossa pauta ser única, porque nós estamos falando de autonomia. Então, nesse momento, lutar pela autonomia, de ter um mandato feminista, antirracista e classista, saber ao lado que você está na luta de classes, a qual classe você pertence, é essencial para que a gente mantenha a lucidez e, ao mesmo tempo, o fortalecimento de mulheres que fortalecem outras mulheres no espaço de poder. Não é fácil chegar, não cheguei sozinha a esses espaços da Câmara. Eu agradeço muito a bancada do Partido dos Trabalhadores pela confiança, desde o primeiro momento, desde o primeiro dia que eu assumi como parlamentar, fiz parte da transição do governo do presidente Lula, inclusive na transição. Eu escolhi a agenda da economia solidária, eu escolhi a agenda da recriação do Ministério da Indústria, do Comércio e dos Serviços. Por ter vindo do movimento sindical, especialmente da categoria comerciária, eu sei que muitas das questões que nós estamos debatendo, tempo para qualificação profissional, tempo para a gente poder ter oportunidade, e o que é na nossa jornada de trabalho excessiva, essa dupla, tripla, quádrupla jornada, especialmente para as mulheres negras, eu sempre vi a necessidade da gente priorizar esse tipo de agenda. Então, eu criei, junto com os parlamentares, a Subcomissão da Mulher na Indústria, no Comércio e no Serviço, para pautar a agenda econômica do país sob a perspectiva de gênero e raça. Então, esses enfrentamentos, eles vêm, eles servem para amadurecer, mas, ao mesmo tempo, eu preciso falar para vocês, mulheres militantes, vocês também precisam se cuidar. Nesse momento, a gente está chegando na retinha final do ano, é importante cuidar de quem cuida da gente. Então, ser militante, consciente, participar das atividades, mas também sempre cuidando umas das outras, para que a gente consiga ter um coletivo forte, participativo e cada vez mais solidário e propositivo. Hoje a aula foi sobre o PT elege mulheres negras em defesa do Brasil, com Jaqueline Rocha, deputada federal do PT pelo Espírito Santo.